Gente, olha que coisa forte. Você foi abençoado por esse testemunho? Quantos foram aí? Meus queridos, diante de tantas histórias poderosas que têm acontecido não só no ano passado, mas ao longo destes 12 anos, agora entramos no 13, né? O ano 13 da existência do Celebrando, era celebrando a recuperação, agora celebrando a transformação. A pergunta que eu faço é: você já fez parte deste programa? Você já passou por todos estes passos? Você já aplicou estes princípios na sua vida? Você está satisfeito com tudo que você já tem alcançado? Você já chegou no nível que você gostaria? Eu fico imaginando que Deus, em Cristo Jesus, nos deu assim uma promessa. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Ou seja, há um padrão maravilhoso que não é aquele que eu determino, que eu acho que ao atingir, mas há um padrão que Deus em Cristo estabeleceu para mim, e eu preciso alcançar esse padrão de Deus, e o modelo desse padrão não é uma instituição, não são as minhas atividades religiosas, não é o ir e ouvir a uma igreja, embora tudo isso seja importante, mas o padrão é Cristo Jesus. Olha que padrão elevado. E a Bíblia diz que a gente foi feito à imagem de Deus, lá no livro de Gênesis. E a gente perdeu isso com o pecado. E aí Jesus veio, nos resgatou. Provavelmente aqui todos, aqui neste auditório, que esteja a cultuar conosco, conheçam Jesus. Graças a Deus, deram o primeiro passo para que então ao longo de uma jornada se pareçam mais com Jesus. E coisa que a gente já sabe que foi efetivada na eternidade, mas no dia a dia precisamos melhorar. Você entende essa palavra? Você crê que a sua vida pode ser melhor, que você pode ser uma mulher melhor, um homem melhor, um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor? Esse é o desafio. Sabe que todos nós temos essa jornada. Então, eu quero lhe desafiar a olhar para tudo isso, olhar para esse fim de semana. Nós fizemos um fim de semana intenso, foi um intensivão. Volte lá no programa que foi feito na sexta-feira, conheça um pouquinho da estrada da espiritualidade. Durante o sábado foram colocadas no ar algumas palavras, e está lá, foi colocado às 10 e às 16, sobre o caminho da espiritualidade, à noite sobre as disciplinas espirituais, hoje de manhã uma verdadeira aula, um culto inteiro sobre um processo de mudança. Eu lhe pergunto honestamente, você já acha que alcançou tudo que Deus tem para você de mudança? Ou você ainda precisa de transformação? Quantos acham que ainda precisa mudar alguma coisa mais na sua vida? Não é você que muda, você ajuda a Deus. E por isso que a minha palavra dessa noite tem a ver com tudo isso. Como é que você experimenta uma profunda mudança na sua vida? Não é uma mudança superficial. Sabe o que é uma mudança superficial? Você começa hoje, mas amanhã já não consegue mais. Você começa no mês seguinte já parou no meio do caminho. Então o programa Celebrando a Transformação, que é bíblico, centrado na Bíblia, e é Deus agindo em nós, nos leva a isso. Mas eu quero hoje conversar com você de uma maneira bíblica sobre como Deus pode fazer isso. Leiam comigo, se vocês puderem, porque vai ser colocado aí, ou em casa também, onde você estiver, esse texto. Eu estou pregando em Filipenses, eu vou continuar fazê-lo, eu só adiantei um pouquinho esta série, para chegar nesse momento, para tratar desse tema. E diz assim, se você quiser pode ler para você, e ler em voz alta, leiam comigo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, vejam bem, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Meus queridos, aqui a gente tem que se posicionar. Há pessoas que dizem assim: eu estou esperando as mudanças que Deus fará na minha vida. Eu diria que esta é uma atitude que a gente chama de passiva. Você fica esperando que Deus faça tudo na sua vida.
Há outros que dizem assim, não, eu vou me envolvendo, vou fazendo, e eu espero que desse jeito a minha vida mude. Essa é uma atitude de ativista, de ativismo. Então você tem a passividade e tem a atividade. E aí você vai perceber que nem a passividade e a atividade levam você a uma profunda mudança. Esse texto nos ajuda a pensar, a experimentar algo diferente. O texto está falando, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E aí a primeira parte fica muito claro o seguinte, não é? Você precisa fazer a sua parte. Mas será que a mudança vai depender única e exclusiva de mim? Aí você não precisaria nem vir à igreja. Você podia fazer um curso, um congresso, participar de um evento, você podia ler livros de autoajuda. Não, é muito mais do que isso. E a Bíblia diz, porque é Deus, percebam, é Deus quem efetua, quem realiza em vocês tanto o querer, o energizar, a energia, quanto o realizar. Ou seja, Paulo não está dizendo que eu preciso realmente fazer algo para ser salvo, mas Paulo está dizendo que porque sou salvo, eu vou agir na direção de experimentar algo de Deus na minha vida, e eu então vou evidenciar externamente com a minha cooperação com Deus profundas mudanças na nossa vida, na minha vida. A salvação é de graça. A salvação vem pela vida de Deus em mim, pela bondade de Deus, pela fé em Jesus, mas operar a minha salvação, Paulo diz, vocês precisam operar, vocês precisam agir, cooperar com Deus. Então, ou seja, você vai trabalhar a sua salvação, porque você já a tem. Se você já nasceu de novo, então você vai pôr em ação a sua salvação, porque se somos convertidos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Você pode dizer amém, meus queridos? Essa é a verdade. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Mas, por outro lado, é algo que ninguém pode fazer por você. Vejam bem, ponha a sua salvação em ação. Você põe, não é você imitar alguém, não é você viver a vida do outro, não é o outro viver a sua vida, é você, é algo pessoal, é único, você não tem como transferir. E aí vem uma reflexão para mim sobre os modelos de discipulado que a gente tem visto aí tão perto da gente, em volta da gente, no Brasil de um modo geral, né? E aí o modelo de discipulado é mais ou menos assim, você tem a sua vida atrelada à minha, eu digo que você faz o que você não faz. Aí você começa a gostar de alguém e pergunta, será que eu posso namorar essa pessoa? Aí o seu mestre diz, não, essa não. Aí você está pensando em vender ou comprar uma casa e diz, essa eu posso fazer? Não, essa sim. E aí existe agora um modelo chamado de pai, né? Pai apóstolo, meu pai. Este modelo não é bíblico, nós não fazemos discípulos pessoais. Nós fazemos discípulos para seguirem a Cristo. Nós somos os agentes do discipulado que é colocado em ação para que a pessoa seja discípula de Cristo, para que elas sigam os passos de Cristo. Então essa mudança não é uma mudança que você vai se espelhar numa pessoa, mas a partir do modelo Jesus. Ele é um modelo, ele é o padrão, e o padrão é alto demais. Por que Jesus? Porque aí não tem espaço para legalistas. O que o legalista faz? Ele diz assim, olha, eu leio a Bíblia 3 vezes por semana, faço jejum, vou à igreja, eu sou um crente melhor do que você, eu dou até os dízimos e as ofertas. Aí Jesus diz, mas você ama como eu amo? Como você disse hoje, pastor Armando, você é tão altruísta como eu fui, de dar a minha vida. Você ama, eu diria, até aqueles que prejudicam você, como Jesus faz. O seu padrão não é o que você estabelece, mas é Jesus. Então o discipulado volta-se para Jesus, e a palavra usada de que o Senhor está agindo em nós e nos dando realmente a ação dele, é uma palavra que quer dizer energia. Ele nos energiza, ele tem o poder dele atuando em mim, eu coopero com ele, mas é o poder dele que opera em mim, tanto querer como efetuar. Amém, meus queridos? Sabe por que tem jeito para mim e para você?
porque nós temos em nós o poder do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra na sua vida? Amém? Então a mudança não é porque você é inteligente, estudou, fez 2, 3 cursos, 10 pós-graduações. Não. Não é porque você lê a Bíblia todo dia, já leu a Bíblia 20 vezes. Não. É porque essas coisas são apenas recursos que Deus vai usar. Então nós vamos aprender algumas coisas esta noite. Eu quero que você veja 3 ferramentas usadas por Deus para a ação dele na minha vida de transformação e 3 respostas que nós precisamos dar a Deus para que a transformação seja completa na minha e na sua vida. Então, primeira pergunta: como Deus age? Como Deus age? Coloca para mim aí, Felipe. Felipe vai ser mais famoso. Vamos lançar a candidatura dele para 2022, né? Tá? Viu, Felipe? Como Deus age? A primeira pergunta, em minha transformação. E aí coloca a primeira resposta. Deus age através da Bíblia. Deus age através da Bíblia. Que coisa simples, pastor. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz. Vamos ler comigo? 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia diz: toda a Escritura, você pode ler comigo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tudo isso vai acontecer para o quê? Para que o homem, a mulher, o moço, o menino, para que o crente de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então nós já aprendemos que a Escritura não existe para o ensino, para a repreensão, para a correção, mas ao produzir em nós ensino, repreensão, correção, instrução, ela então atua na minha vida para me fazer parecido com Jesus. O alvo da Escritura é que eu, através dela, experimente todas essas ações de Deus e eu me torne uma pessoa parecida com Jesus. Amém, meus queridos? Então a Bíblia muda os meus pensamentos. E a partir da mudança dos meus pensamentos, eu vou então crescendo nos meus sentimentos e isso alcança as minhas ações. Sabe por que muitas mudanças não resultam em nada? Porque você muda as suas ações, mas não mudou os seus sentimentos com relação àquelas ações. Porque você muda as suas ações, mas você não mudou os seus pensamentos sobre aquelas ações. Você ainda tem ganhos que você não abre mão. Os pecados, os vícios, os maus hábitos, os comportamentos disfuncionais nos dão ganhos. E a gente não quer abrir mão, porque a mente da gente ainda não foi mudada. Mas a Bíblia diz que a mudança da minha mente passa por aquilo que eu leio. E a Bíblia então precisa ser lida, meditada, estudada, ouvida, praticada. A Bíblia diz: a fé vem pela palavra de Deus, e vejam bem, aplicada na minha vida. E aí você tem João 15, verso 3, leiam comigo, eu vou ler uma vez, depois uma outra vez com vocês. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Digam comigo: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Então a pergunta: você tem a sua fé crescida? A sua vida tem sido transformada? Então você tem lido a Bíblia. Pastor, olha, eu estou com a minha fé frágil, eu estou me deixando levar por uma série de ações que eu sei que Deus não se agrada. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer: qual tem sido o lugar da palavra na sua vida? Então Deus age através da palavra dele. No meio de tantas comunicações, nós recebemos tantas informações, tantos vídeos, tantos áudios, no Instagram, no Facebook, no YouTube, por aí vai, tantas outras mídias, mas nós estamos nos afastando do coração, que é a palavra, da essência, do fundamento, que é a palavra. Nós podemos fazer um monte de outras coisas, mas primeiro a palavra, a base, o fundamento de tudo. Segundo, Deus age através do Espírito Santo. Deus age através da palavra e Deus age através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós é o poder de Deus em nós, é o próprio Deus, não é uma força, mas é Deus em você. Olha que bênção, meus queridos, que privilégio.
Deus em mim, Deus em você, Deus em nós. A Bíblia diz em Romanos 8:11, leiam comigo: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, e aí a palavra Espírito com letra maiúscula, perceberam? Se o Espírito Santo, que foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, ele habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que fará conosco, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Segundo aos Coríntios 3,18 diz: e todos nós que com faces descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, vejam bem o que está acontecendo, estamos sendo transformados, digam comigo, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então o plano ideal de Deus para nos mudar é, primeiro, Deus age pela palavra, e Deus nos capacita, porque o Espírito de Deus age em nós. Meus queridos, por mim mesmo, eu não sou capaz de ser fiel, eu não sou capaz de ser verdadeiro, eu não sou capaz de fazer a coisa certa, porque em algum momento a minha capacidade vai faltar, mas eu só posso realmente ter ações boas, motivado, capacitado, e aí vem a palavra, energizado, entre aspas, pelo Espírito Santo de Deus, que age com temor e tremor. Amém, meus queridos? Você não está sozinho nessa jornada. Você precisa de pessoas, e você precisa da palavra e do Espírito Santo. Mas vejam bem, Deus age através de circunstâncias. Essa é uma coisa duríssima, né? Porque algumas vezes Deus já falou pela palavra, Deus já falou pelo Espírito Santo, Deus até já usou pessoas, já usou a palavra, outras pessoas, mas você ainda continua surdo para ouvir a voz de Deus. Aí Deus tem que mover alguma outra ação na sua vida, porque Ele te ama, Ele é um Pai que te ama, Ele quer o teu bem, Ele quer que você seja melhor, Ele não está preocupado com o seu conforto, mas com o seu caráter, não com a sua comodidade, mas que você seja parecido com Jesus. Então Deus usa circunstâncias, e aí a gente vai aprender que na nossa vida, como filhos de Deus, nada acontece por acaso. Você crê nisso? Quantos creem que na nossa vida tudo está no controle de Deus? Levante a sua mão. Acabei de escrever ainda há pouco no Facebook, lá de Juliana, pastor Hugo, eu tenho certeza que Deus esteve, está, estará no controle. Deus nunca sai do controle da vida dos filhos de Deus, amém, meus queridos? E Ele permite situações. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 e 29, sabemos que Deus age, ou seja, Deus não está parado, Deus está agindo em todas as coisas. Para o quê? Vejam aí o texto, para o bem, está aí o texto, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os mortos. Ou seja, todas as circunstâncias, todas as situações adversas promovem em mim a mudança que é o ideal, é que eu seja de novo parecido com Jesus. Vejam bem, para que sejamos conformes à imagem de seu Filho. Esse é o padrão. Quem já alcançou o padrão de ser igual a Jesus aí? Bom, se alguém levanta a mão, já vou dizer que é mentiroso, já começou a cair do padrão, né? Porque esse ideal é alto demais, e aí o Espírito, a palavra, nos move para isso. A gente pode perguntar, mas de onde vêm os problemas, pastor? Quem fez o mal? Isso não é o que eu estou preocupado agora, mas a pergunta que a gente precisa fazer é: por que que Deus permitiu isso na minha vida? Por que esse desencontro? Por que essa situação que eu não estou entendendo, que ela eu estou enfrentando, passando por ela? Gente, eu não entendo tudo que está acontecendo à minha volta, mas eu creio que Deus me ama e que Deus está agindo em todas as coisas. Isso é um ato de fé, e a fé agrada ao Senhor. Então, aquele Deus que em Cristo deixou que o seu Filho passasse por tantos momentos difíceis, se nós queremos ser semelhantes a Cristo, nós não vamos escapar também de momentos difíceis.
Jesus passou por tentações, quantos concordam comigo, amém? Passou por tentações, passou por sofrimentos, passou por abandono dos seus amigos, passou por traição, e Ele fez isso para que Ele pudesse entender a minha dor, mas também nesse processo de ser semelhante a Jesus, algumas vezes, situações complicadas vão me levar a entender a ação de Deus. Provérbios 20, verso 30, guarde esse texto para ao longo da semana. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. E vejam bem, os açoites limpam as profundezas do ser. Bom, eu me lembro muito bem disso quando era muito moleque, né? A vovó de vez em quando me ajudava a entender que os açoites levavam à limpeza profunda do ser. E é claro que é uma linguagem figurada, ou seja, as dificuldades, as circunstâncias adversas, as situações difíceis produzem em nós limpeza, maturidade. Tem um texto que é extraído de um livro de Rubem Alves, que fala sobre o milho de pipoca. Eu apenas tenho algumas coisas desse texto, que diz assim: milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice, de uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, um pai, um emprego, empobrecer. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui, mas as possibilidades das grandes transformações também. Bem, aí temos o piruá. Eu nem sabia que esse era o nome do milho que não estourava, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode haver coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção, o medo, são a cascadura do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar em flor branca, macia, nutritiva. Nunca vão dar alegria a ninguém. A pergunta é: eu sou o milho da pipoca que, no aquecer do fogo, eu vou me tornar tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para mim? Ou eu vou me endurecer? Bom, daqui a pouco a gente vai ver sobre as escolhas. Deus usa a palavra, Deus age através do Espírito e Deus age através das circunstâncias. Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em você. Você consegue perceber Deus agindo na sua vida? Quantos percebem? Levante a sua mão, glória a Deus. Qual é a sua parte nesse processo? Se é Ele que efetua tanto o querer como o efetuar, Ele capacita-nos. Ele diz: mas você precisa pôr em ação a sua salvação, você tem que fazer a sua parte. O que eu faço? Você vai fazer escolhas, tomar decisões. Quais as decisões que você precisa tomar? Eu vou alistar 3. Primeiro, eu posso escolher o que pensar. Meus queridos, pensar é uma bênção extraordinária. Pensar é algo que distingue o ser humano de todos os outros seres criados. Pensar nos faz com que nos voltemos lá à imagem e semelhança de Deus. Você tem pensamentos. E ele então, esse pensamento não deve ser algo automático, mas você vai experimentar mudanças, porque você vai decidir pensar sobre mudanças. Você vai pensar: o que é que eu preciso mudar? Quais as coisas que eu não estou satisfeitas com ela? O que é que na minha vida de fato não agrada a Deus, não está dentro do padrão de Deus para mim? Há uma passagem em Provérbios 4, 23, que a referência ao coração, porque está dentro da cultura hebraica.
E diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A ideia de coração aí dentro da cultura hebraica é que o coração era o centro da vida, e aí você vai para a realidade dos gregos, você vai ver que o coração agora tem a ver com a mente. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É como se a gente transportasse uma cultura para outra. E a gente já sabe então hoje que a essência da vida não está no nosso coração, no nosso movimento, mas está na mente. Tanto é que as pessoas podem dizer assim: olha, ele já, os seus órgãos estão sem vida, mas ele ainda está com a sua mente funcionando, ele ainda está com a vida, o seu cérebro ainda está funcionando. Então, meus queridos, a ideia de que nós, para experimentarmos uma mudança de longo prazo, nós precisamos, antes de mudar lá na ponta, mudar aqui em cima, na cabeça da gente. Eu não vou mudar naquilo que vou fazer, eu vou mudar naquilo que eu vou pensar sobre o que eu vou fazer. Meus queridos, por trás de toda ação nossa tem uma verdade que nós cremos. Você sabia disso? Por que uma pessoa mente? Porque ele tem uma verdade que ele acredita, e que é uma verdade entre aspas para ele. Ele acredita que ninguém vai descobrir, que é desse jeito que todo mundo funciona. Por trás de um adultério existe uma verdade que a pessoa acredita, entre aspas. Eu estou dizendo verdade entre aspas, porque ele diz assim: é desse jeito que alguém prova que ele é de fato feliz, ele consegue se satisfazer. Eu preciso mudar estas verdades na minha mente, que são mentiras do inferno. E eu preciso ter a mente de Deus. E eu preciso então escolher como pensar, de que maneira pensar. E quando eu tomo a decisão de fazer as minhas escolhas certas, de mudar a maneira como eu penso, então eu experimento mudança. O que é a conversão? Me lembro que quando eu me converti, os pregadores usavam muitas ilustrações. Eu estou vendo ali, irmão William, né? Billy Graham usava muito essa ilustração, pastor Fanini e outros grandes evangelistas. Olha, arrependimento é como se você fosse numa direção, e você então agora muda de direção. Estava tudo certo como ilustração. Mas como verdade essencial, faltava uma pequena coisa, porque arrependimento é metanoia, e metanoia é mudança de mente. Mais do que mudar a ação, é mudar a mente. Mais do que mudar de direção, é mudar a mente que lhe leva ao sentimento. E a ação é muito mais profundo, embora como ilustração, digo, tem o seu lugar e ajuda-nos a pensar. Paulo diz em Efésios 4, 22, 23 e 24... quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, e agora diz, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. E de novo, qual é o ideal? Como é que diz o texto? Diga comigo: criado para ser, vamos juntos, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando eu me arrependo, eu então estou experimentando mudança de pensamento, metanoia, mudança do meu jeito de ver a vida, do jeito de me ver na vida, de ver o outro, de ver Deus agindo na minha vida. Romanos 12, 2 diz, já foi lido hoje aqui numa outra versão, diz: não se amoldem ou não se adequem ao padrão deste mundo, mas o quê? Vamos juntos? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então há uma relação direta entre pensamento, sentimento e ação. Se você muda a ação sem mudar o pensamento, você não vai levar adiante aquela mudança. Mas se você muda aqui, por isso que muitas vezes no processo da dieta as pessoas dizem, você tem que mudar a maneira de pensar. Se você mudar a pensão, não vou mais comer isso, eu não vou mais comer aquilo, eu vou perder tantos quilos, mas você não mudou o pensamento, 1 semana, 2 semanas, eu não dou 15 dias.
você já está de novo aos velhos hábitos, porque não mudou a sua maneira de pensar. E aí a Bíblia diz que se eu a ler como palavra de Deus, então ela entra na minha mente e ela provoca mudanças profundas. Eu preciso escolher o que fazer. Eu ia ler outro texto, eu vou para o segundo ponto, que diz assim: eu posso escolher depender diariamente do Espírito Santo. Primeiro, eu posso fazer uma escolha, eu preciso mudar a minha mente. Segunda mudança, eu posso escolher depender diariamente do Espírito Santo. Você pode dizer, não, eu vou depender um dia ou outro do Espírito Santo, ou eu vou depender apenas no fim de semana do Espírito Santo, quando eu for para o culto, ou eu vou começar um dia, passar o dia e terminar o dia na total dependência do Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer se você depender do Espírito Santo de Deus? Deus vai agir na sua vida e na minha vida. Experimente acordar amanhã e, antes de qualquer coisa, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu dependo do Senhor, eu quero que teu Espírito haja em mim. Você já está mudando a maneira de pensar e o Espírito de Deus está agindo na sua vida. João 15, versos 4 e 5 tem muito a ver com essa total ligação com o Senhor, e Jesus está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Veja a palavra permanecer, permanecer, permanecer. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E mais uma vez, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer, vocês não podem fazer coisas algumas. Eu não sei quantos gostam de cuidar de alguma coisa de jardim, de uma planta. Eu amo esses negócios. Claro que a gente não tem tempo para fazer isso, mas eu já morei numa casa em Petrópolis que o terreno era muito grande, então eu ia lá, eu precisava podar, e eu gostava de fazer pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, alguns horários eu separava para ir lá acompanhar um tio que me ajudava. E é impressionante, você quer que um galho seque, é só cortar ele lá do caule, né? Seja de que planta for. Se for um figo, se você cortar o galho, ele não produz mais figo. Se for uma laranjeira, não vai produzir mais laranja. Se for realmente da vide, não vai produzir a uva, não tem como. O galho está desconectado, não passa mais a vida. E uma coisa interessante, o fato de estar conectado, o fruto não é imediato. Ele é um processo, e algumas vezes precisa ser bem cuidado. Esse processo muitas vezes leva tempo. Umas árvores produzem frutos mais rápidos do que outros mais devagar, precisa ter paciência, mas se estiver conectado, já está do jeito certo, um dia vai produzir frutos. Jesus está dizendo que quando nós estamos conectados com Ele, com o Espírito Santo de Deus, a probabilidade de que a minha vida produza o fruto do Espírito é muito maior do que quando eu estou vivendo sem a conexão plena. Desliga aí os computadores da energia, por favor. Não faça não, por favor. Senão acabou, não tem mais transmissão, não tem mais comunicação, não tem mais nada. E se desligar o interruptor, não tem mais energia. Nós precisamos estar ligados, conectados, dependentes, relacionados. Eu posso escolher então viver diariamente em comunhão com o Espírito. Eu posso diariamente escolher ter a minha mente transformada. E sabe qual é a terceira escolha que você pode fazer, para terminar? Eu posso escolher a minha reação diante das circunstâncias. Lembra da história do milho e da pipoca? Se o milho ficar teimoso lá, vai ser um piruá, e nada mais do que isso. Não vai servir para nada, e a gente dá até raiva, né? Vontade de jogar fora. Esse milho aqui não prestou, não virou pipoca. Sabe, o objetivo dele era esse, ele foi criado para isso. Deus nos criou para sermos transformados à imagem do seu Filho, para sermos semelhantes a Jesus. E aí, diante das circunstâncias, eu posso escolher reagir realmente entendendo o amor de Deus, o cuidado de Deus, ou ficando zangado com Deus e murmurando contra Deus. Eu posso escolher. Só que de uma maneira eu não alcanço o que Deus tem para mim.
do outro jeito, eu vou no caminho que Deus tem para mim. A Bíblia diz lá em Tiago 1, 2, 3 e 4, meus irmãos, olha só, é uma palavra daquelas mais duras, porque esses irmãos passavam por muitas lutas, problemas, perdiam emprego, alguns estavam sendo levados para serem mortos nas arenas. Ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Veja o processo. Pois vocês sabem, olha só o processo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, nós vamos desenvolvendo a vida de Deus que há em nós. Por que uns têm os músculos mais, torneados? Porque eles têm músculos como eu tenho, mas eu não vou lá e fico malhando. Viu, não é, Roberto? Eu não fico lá malhando, não vou entrar nessa. Aí os meus ficam aí, eu tenho os músculos, mas eles não estão torneados, porque eu não faço os exercícios adequados para que eles fiquem, então, dessa forma. Assim também, Deus está em mim, a salvação de Deus está em mim, o Espírito de Deus é uma realidade da minha vida, mas eu preciso praticar, exercitar, fazer a minha parte, e eu preciso responder às adversidades, sabendo que em todas elas eu sou um filho amado de Deus. Você recebe essa palavra na sua vida? Você é um filho amado de Deus, amém por isso? Então, se Deus te ama, meus queridos, deitem e durmam tranquilos, façam tudo certo que vocês têm que fazer e descansem no Senhor. Descansem nos ternos e doces braços do Senhor. Paulo mesmo estava plantando a igreja de Filipos, essa palavra foi dada àquela igreja. Ele podia ter sido um evangelista raivoso, magoado, iracundo, ele podia ter ressentimento de ter sido um pregador do evangelho. Eu fui lá pregar, e o que sobrou para mim? Prisão, açoite. E ele escreve para aquela igreja dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Vocês já viram duas pessoas enfrentam o mesmo problema? Vocês já viram que com uma pessoa, não pedi para apagar a luz, e apagou, né? Você vai ver que as pessoas agem de maneira diferente. Para umas, aquele problema, ele vai dizer assim, olha, meu filho, ora para o meu filho, pastor, me ajuda, meu filho está enfrentando esse problema, tem sido assim uma das coisas piores na vida dos meus filhos. Aí o outro fala assim, pastor, graças a Deus, meu filho está enfrentando uns problemas lá, mas ele está crescendo, está se desenvolvendo, está se tornando ágil, competente, tem sido maravilhoso essa realidade da vida dele. Cada um de nós pode escolher como agir diante de uma circunstância ou reagir. Eu não sei quais são as circunstâncias difíceis que você passa. Romanos 5, 3 e 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja o processo de novo. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Deus tem um plano para a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus tem um plano para mim e para você. Conversávamos hoje quando voltávamos para casa, né, pastor Armando? E nós falamos, era tão bom se a gente não tivesse tido pecado na nossa história. Adão e Eva, eles foram simplesmente feitos à imagem e à semelhança de Deus. Vocês já imaginaram o que é isso? Adão e Eva, eles tinham a plenitude da identidade com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a Trindade. O pecado veio. E o pecado os separa. É como se houvesse então a morte, a gente chama de morte espiritual, porque aquela semelhança com Deus foi danificada, foi arranhada, foi destruída. E a gente se entrega a Cristo, a conversão é Cristo em nós. Mas eu ainda estou num corpo que Paulo diz, olha que corpo danado, terrível. Tem coisas que eu quero fazer, eu não faço, e coisas que eu não quero, eu não faço. Paulo
também enfrentou o processo da transformação, mas ele diz: eu vou para frente, eu vou seguir, eu vou avançar, eu não vou ficar agarrado nas coisas que eu não consegui, eu vou olhar para frente, eu prossigo para o alvo. Deus quer algo mais de você. Se Deus quer algo mais de você, qual vai ser a sua resposta? Você vai se dar por satisfeito com a vida que você vive? Ou você vai deixar Deus levar você ao padrão que Ele tem, sabendo que cada dia podemos ser melhores? Eu gosto muito da expressão do Rick Warren quando ele diz assim: olha, eu já não sou ainda tudo que Deus quis que eu fosse, mas eu olho para a minha história, eu já não sou mais aquela mesma pessoa que eu fui lá atrás. Eu já melhorei, eu já progredi. Talvez você já esteja bem adiantado, mas você ainda tem uma estrada pela frente. Você quer melhorar? Você quer que Deus mude você, que Deus transforme você? Eu não vou dizer que só através desse programa Deus faz isso, seria uma heresia. Mas o programa é uma maneira estruturada, é uma ferramenta que cria um ambiente adequado para que a gente experimente mudanças. Naturalmente que sem esse programa Deus já mudou tantas pessoas, porque esses princípios independem dessa estratégia, né? É atemporal. Mas essa estratégia conseguiu reunir esses princípios, e você então tem um ambiente adequado, pessoas que também estão buscando a mesma coisa para alcançar o mesmo objetivo. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Depois de orar com a nossa equipe, nós vamos cantar. Eu confesso a você que eu quero melhorar. Quantos se lembram daquele cântico que se cantava nas EBFs? Aí eu vou saber as idades de vocês, né? Sempre melhorando. Quem lembra disso? Quem lembra aí? Opa, sentei, descobrindo as idades aí, né? Tem gente que não quis levantar a mão só para não negar, só para poder me enganar, hein? Pastorzão, Marcos, você lembra. Sempre melhorando. Alguém disse que a vida cristã é como andar de bicicleta. Olha que ilustração simples. Você está andando de bicicleta numa subida. Se você parar, você desce. Você não tem como ficar ali, ó, já cheguei no meu limite. Não. É sempre melhorando. A estratégia é boa. O CT é maravilhoso. Esse livro foi escrito assim com muitas parcerias. E ele tem ali lições maravilhosas que abençoam vida. Eu estou, inclusive, dirigindo aqui, às terças-feiras. Começa às 20 horas o programa, e 20h20 tem o grupo de homens presencial. É claro que é um compromisso de longo prazo. Quem sabe, você que está em casa, você que está aqui, quer fazer parte desse grupo. Se ele ficar grande, a gente divide e faz 2. Ou multiplica, né? Porque na igreja não se divide, se multiplica. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que a gente viveu ao longo desta semana, sexta, sábado o dia inteiro, sábado à noite, hoje de manhã e agora à noite. Ó Deus, nós queremos ser filhos que se pareçam mais com o Senhor. Nós não queremos ter um ser humano outro como nosso modelo. Nós não queremos que os nossos alvos sejam os modelos para nós atingirmos e o ideal de santidade, de espiritualidade. Nosso olhar está fixo no Senhor. O Senhor sim é o nosso modelo, é o nosso alvo, e estamos olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e olhando para o Senhor queremos caminhar, queremos avançar, queremos amanhã sermos um pouco melhor do que fomos hoje, queremos amanhã crescermos um pouco mais, abandonarmos algo mais de maus hábitos, nos livrarmos de ressentimentos, de comportamentos disfuncionais. Queremos, ó Deus, ter mudanças de mente. Queremos, ó Deus, nos apropriar mais da Tua palavra e permitir que Teu Espírito age em nossa vida e diante das circunstâncias dizer: eu creio que Tu me amas, Senhor. Muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo: eu vou dar passos, eu vou ter essas ações de mudança. Quem sabe Deus pode permitir você fazer parte dos grupos online. Hoje tem mais de 100 pessoas, nós estamos hoje com 8 ou 9 grupos, caminhando para 10 grupos, sendo 2 presenciais e 8 online.
gente de vários lugares do Brasil. Que bênção, que bênção. Vamos cantar, vamos glorificar o Senhor, e a gente depois dá a bênção, fechando o culto dessa noite. Que Deus abençoe, que bom que vocês vieram nessa retomada dos cultos da noite. Tá? Falem para os outros que tem sido maravilhoso, a equipe tem feito do bom e do melhor, é para Deus, é como se a gente tivesse aqui 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pessoas, a qualidade é a mesma, porque é para Deus. Então avise e vamos encher a casa do Senhor com todos que devem vir para estarem cultuando com a gente.